Olá, alunos e alunas! Estamos iniciando mais uma aula de História. Eu sou a professora Cibele, hoje aula 33 da primeira série. A gente ainda está vendo a Europa feudal. A gente vai estender um pouco mais a Europa feudal, porque não tem como analisar a sociedade feudal em poucas aulas. É uma estrutura bem complexa, onde a gente tem uma mudança de mentalidade lenta, mas ela ocorre. Então, por isso que a gente se debruça em tantas aulas falando sobre a Europa medieval. E vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. O que você vai buscar durante a aula? Identificar e analisar as diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre as populações em diferentes tempos e espaços. Como a gente está vendo aqui, desde a desagregação do Império Romano do Ocidente, a formação dos reinos bárbaros, daí a gente viu cada reino bárbaro, daí a gente viu os francos. Hoje a gente vai ver como se estruturou essa sociedade no aspecto das relações interpessoais, relações entre os homens. Quando eu digo homens é por quê? Porque a gente está numa sociedade aqui entre século V e século X, que é conhecido como Alta Idade Média. Então é um período em que as mulheres elas têm uma participação social quase mínima, A gente não percebe. A gente não pode dizer que a participação da mulher na Idade Média é nula, porque a gente tem fontes medievais feitas por mulheres. Então a gente tem, as mulheres argumentando, pensando, refletindo. Só que as ações do espaço físico, elas estão mais no âmbito masculino. Por quê? Porque a nobreza que domina essa sociedade junto com o clero, ela é quase que totalmente masculina. E as guerras, os conflitos, eles dominam esse espaço que ainda não tem a delimitação do seu território. Por isso, quando a gente vai estudar o período medieval, muitas pessoas dizem, mas a Idade Média é extremamente masculina, extremamente obscura, é uma idade das trevas. Não, é uma idade com uma grande produção, tanto intelectual quanto literária. Só que por causa dessa prospecção desses homens de guerra e dessa igreja cada vez mais crescendo no âmbito social, a gente tem um domínio masculino. Mas as mulheres também produzem. E a gente vai ver isso ao longo desse estudo da Europa feudal. Daí o que mais que a gente vai buscar? Analisar a importância do estabelecimento dos laços de vassalagem. Então a gente vai entender como é feita a investidura de um cavaleiro, dentro da Europa feudal. Aqui retomando, o que a gente viu até o momento na Europa feudal, em história. O que a gente entendeu? Como eu falei para vocês, a gente viu lá a desagregação do Império Romano do Ocidente, porque a gente tem que ter em mente que o Império Romano do Oriente, ele vai até 1453. Aqui a gente está falando de um período bem mais recuado, entre século V e século X, que é a formação dos reinos bárbaros, a tomada de poder do Reino Franco e a formação do Império Carolíngio, que vai ser o primeiro império após a queda do Império Romano do Ocidente. Então a gente tem que ter em mente que a gente está tendo a formação e a estruturação de uma nova sociedade, a sociedade feudal. Então aqui na aula anterior a gente viu a formação da sociedade feudal, a importância dos senhores feudais e como funcionava um feudo. A gente está numa sociedade aqui em que a terra ganha uma importância muito grande. Então você ter uma terra, você ter pessoas ao seu dispor trabalhando para você é que te tornam importante dentro dessa sociedade. E é uma sociedade o quê? Tripartida. A gente vai ter o Marc Bloch, o Jacques Le Goff, todos falando dessa trifuncionalidade feudal, onde a gente tem 3 estamentos ou 3 ordens sociais, Clero, que é a igreja, nobreza e o restante da população. Esse restante da população são quem, São quem essas pessoas? Camponeses e servos. Daí eu expliquei para vocês também a servidão, que é diferente de escravidão. Por quê? Porque o aluno sempre faz uma confusão entre servidão e escravidão. A escravidão que a gente conhece é uma escravidão na Idade Moderna, é uma escravidão racial, pela cor da pele. A escravidão que a gente tem aqui, esse sistema de escravidão que a gente tem na Antiguidade, que era feito por guerras ou dívidas, não tinha nada a ver com a questão racial, tanto que a maior parte dos escravos que a gente encontrava eram brancos, e a gente entra no período medieval com um processo de servidão, aonde a pessoa que serve um senhor, ela está vinculada à terra e não ao senhor. O escravo está vinculado ao quê? A sua posse, a um indivíduo.
É diferente. Aqui não, o camponês e o servo, ele está preso à terra, ele pertence ao feudo e não ao senhor feudal. Essa é a diferença, tá? A gente tem o processo de ruralização da Europa feudal, trouxe à tona, né, uma nova figura que é o senhor feudal, grande proprietário de terra, né, grandes latifúndios, né, que estabelecia com o trabalhador rural um contrato de servidão, que eu acabei de explicar para vocês, né, onde esse servo tem que fazer algumas obrigações, né, em relação ao seu senhor, e em contrapartida o seu senhor tem que dar o quê? Proteção para esse camponês. A gente vem de um sistema de um império romano, né, onde se tem segurança dentro dos limites do império romano. Com a queda de Roma, a gente tem o quê? Fragilidade. As cidades são extremamente instáveis. A gente tem o quê? Um processo de ruralização. As pessoas saem da cidade em direção ao campo. Né? Por quê? Porque no campo eles vão se vincular a um senhor, a um grande proprietário de terra, em troca de proteção. Tá? As pessoas mais humildes delas fogem em direção ao campo, esse é o processo de ruralização que eu acabei de falar. Os senhores feudais aceitam esses indivíduos em troca do trabalho braçal, já que dentro do sistema trifuncional a nobreza não trabalha. Qual é a função da nobreza na sociedade feudal? Guerra, defesa do território, defesa do rei. Então eles não fazem trabalho braçal. Para quem que ficou o trabalho braçal? Para os camponeses ou servos. Então aqui, né, os senhores feudais, eles vinculam esse trabalhador ao seu feudo, mas o camponês ou servo, né, acaba num esquema de dependência mútua. Né? Então essa dependência não é só em relação ao senhor, em relação ao seu camponês, mas em relação ao camponês, ao seu senhor. E em relação ao senhor, à igreja. Em relação ao rei, aos senhores feudais. Né? Então a gente acaba tendo, dentro da sociedade feudal, que era uma coisa que incomodava muitos reis, uma descentralização de poder. O rei, ele não é absoluto. Tá? Esse absolutismo monárquico a gente só vai encontrar lá na virada do século XVI, XVII. Aqui não, aqui a gente tem um rei que depende dos seus senhores feudais para defender o seu território e se manter como rei. Tá? Aqui a gente tem uma imagem que retrata, né, os camponeses trabalhando dentro de um feudo. Então aqui eles estão realizando uma das atividades diárias que eles realizavam. Essa ilustração ela é de volta de 1310, século XIV. Né? Então os camponeses eles iniciavam lá o seu dia por volta das 5 horas da manhã e trabalhavam até o pôr do sol. Né? Eles tinham que trabalhar dentro do feudo, nas terras do senhor, e eles também tinham que cuidar do seu pedacinho de terra. Por quê? Porque eles tinham que dar o sustento para a sua família. Era uma agricultura de subsistência, então eles não produziam em larga escala, né? Não é igual a produção que a gente tem hoje dentro da agroindústria, aquela produção em série, muito alimento, toneladas e toneladas. Não, eles produziam pouco. Mal dava para alimentar as pessoas que estavam dentro daquele feudo. Tá? Então a família do camponês ela acabava com a sua subsistência, com a sua nutrição bem precária. Por isso que a taxa de natalidade entre as crianças era muito alta, né? As crianças não chegavam a 1 ano, faleciam antes. Então lá uma proporção de cada 100 nascidos vivos, né, 70 morriam antes de completar 1 ano de vida no período medieval. E os adultos viviam em torno de 23, 27, 35. A gente vai ter membros da igreja que têm uma vida mais ociosa, chegando a 42, 44. Essa era a taxa de vida das pessoas na Idade Média. Então, era uma vida extremamente dura, tá? Qual vai ser a problemática da nossa aula de hoje, né? Já que a gente vai falar de vassalidade, fidelidade e honra. Então, a nossa questão para a gente buscar durante toda a aula e tentar responder é como o estabelecimento dos laços vassálicos, que é a relação entre vassalo, né, entre sucerano e vassalo, né, entre o rei e os seus cavaleiros ou os seus senhores feudais, estão relacionados com a fidelidade e honra. Então a gente vai perceber, né, que uma coisa não existe independente da outra. Daí você sabia que no período conhecido como Alta Idade Média, que é do século V ao século X, temos uma intensa produção de fontes primárias. Né? Para quem não se lembra o que é uma fonte primária, é um documento que pode ser tanto uma iconografia, um documento escrito, um artefato, que ele é realizado no período em que acontece determinado fato histórico. Essa é uma fonte histórica e nós, historiadores, trabalhamos para fazer a reconstrução do passado em cima de fontes históricas, fontes
primárias. E a gente tem uma vasta produção no período medieval, tá? Que são chamadas também de fontes originais. A grande maioria dessas fontes foram escritas por membros do clero. Por quê? Porque na sociedade feudal, vamos dizer aí, não vou ser drástica, mas eu calculo em torno de 90% da população europeia era analfabeta. Não sabia nem ler, nem escrever. E quem eram as pessoas letradas? Os membros da igreja. Então, eles acabavam dominando o conhecimento. Daí você, aluna, pode perguntar, e os reis, as rainhas? Também não sabiam escrever. Carlos Magno, né, que é um exponencial dentro da alta Idade Média que a gente está vendo aqui, segundo o biógrafo dele, o Eginhardo, mal ele sabia assinar o seu nome. Então, mesmo ele desenvolvendo a cultura, as escolas dominicais, centros de estudo, ele, enquanto rei, poderia ser considerado um semi-analfabeto, né? Ou um analfabeto funcional que só escreve o nome. Né? Então, é bem complicada a situação. Então, o estudo ele não é um estudo igual a gente tem hoje, acessível a todas as pessoas. Não é assim que funcionava nesse período. Então, a grande maioria das fontes foram feitas por membros do clero, principalmente o alto clero, cardeais, bispos, abades, arcebispos, papa, porque dentro do clero a gente tem uma divisão, alto clero, baixo clero. O baixo clero também era analfabeto. Entre as fontes escritas, a gente tem dois tipos. As oficiais, realizadas por membros de alguma instituição, que pode ser o Estado, pode ser a igreja, pode ser uma instituição privada, né? Então, são os documentos oficiais. Por exemplo, uma certidão de nascimento é um documento oficial. Uma certidão de casamento é um documento oficial, né? E o que seriam os documentos não oficiais? Um diário. Você tem um diário, você está escrevendo um diário. Daqui 100 anos alguém encontra o seu diário. O seu diário é uma fonte. Tá? E ele é uma fonte o quê? Não oficial, porque ele foi escrito por uma pessoa leiga, uma pessoa da sociedade, que não está vinculada a nenhuma instituição. Daí, então a gente tem esses dois tipos de fontes, né? Oficiais e não oficiais. Agora a gente vai para a nossa primeira atividade do dia de hoje, que consiste no quê? Vocês têm que copiar essas duas questões e responder de acordo com o que a gente viu até no momento, agora na aula. E a gente já volta na sequência.
Então, vamos à correção da atividade 1. Então, como eu falei para vocês tinham que copiar as duas questões e responder de acordo com o que a gente viu até no momento agora na aula, né? Então, aqui, explique o processo de ruralização ocorrido na Idade Média. Vocês viram, né? Eu falei para vocês, o processo consiste na saída do indivíduo, né, da cidade em direção ao campo. Por quê? Porque a cidade é extremamente complicada, né? É extremamente violenta. No campo, eles têm mais segurança, né? Como eu falei para vocês, a gente vive numa sociedade totalmente diferente da nossa sociedade, né? Onde a gente tem as pessoas extremamente miseráveis, né, que se vinculam a um senhor feudal, onde eles acabam tendo a proteção, mas não os subsídios necessários para viver. Daí a gente tem uma alta taxa de mortalidade infantil, mas uma alta taxa também de natalidade, quer dizer, de nascimento de crianças, né? Fazendo uma correção que eu falei lá atrás, que eu posso ter falado muito rápido, posso confundir vocês. Então a gente tem uma alta taxa de natalidade, vamos imaginar, de 100 nascidos vivos, 70 falecem antes de completar 1 ano de idade. Então uma alta taxa de mortalidade infantil. E também nos adultos a gente vai ter essa taxa alta também, porque a desnutrição era uma das coisas mais agravantes na sociedade feudal, principalmente nesse período que a gente está vendo, que é chamado de Alta Idade Média, do século V ao X. A próxima questão, cite o nome de 2 tipos de fontes escritas, né? As fontes podem ser de 2 tipos só, né? As escritas, oficiais e não oficiais. As oficiais eu falei para vocês, as que estão vinculadas a alguma instituição ou é algum documento oficial, certidão de nascimento, certidão de casamento, atestado de óbito, né? Atas de alguma reunião, né? Isso daí são todos documentos oficiais. E os não oficiais? Diários, cartas, poemas, né, que são enviados entre as pessoas comuns e são trocas também de informação e que trazem para a gente também uma noção do cotidiano desse período que a gente está estudando aí. O sistema de vassalagem, que é um dos assuntos da nossa aula de hoje. O que consiste a vassalagem na sociedade feudal? O sistema de vassalagem ele vai surgir provavelmente entre os povos bárbaros como uma troca de favores entre o chefe tribal e seus guerreiros. A gente encontra muito entre os francos, né? Os francos, eles tinham por hábito, depois de alguma grande conquista, doar para o seu guerreiro um pedaço de terra, em mostra, né, da gratidão do chefe em relação ao seu guerreiro. Então isso também já vai nascendo, né? A gente também tem lá o sistema que eles criaram entre os francos do comitatus, né? Depois a gente vai ter outros sistemas que vão dar base para o que a gente conhece como sistema de vassalagem, essa doação de terra, essa importância que a terra adquire aqui na Idade Média. Encontramos inúmeros relatos que falam dessa relação entre homens de armas, né? O chefe doava terra para o seu guerreiro em troca de ajuda durante a guerra. E fidelidade, né? Então a fidelidade ela também faz parte, porque o que adianta o rei, né, ou o chefe tribal dar terra para o seu guerreiro em troca o seu guerreiro trair ele, né? Ou não ser fiel a ele. Então essa fidelidade é entre homens. Se o chefe precisar, o seu guerreiro vai estar lá, vai morrer até no lugar dele. Por quê? Porque eles têm um contrato firmado, não escrito, mas um contrato verbal, uma tradição que se mantém, tá? Então vejamos o que Mark Bloch, né, que é um historiador, um medievalista bem renomado, define dessa relação de dependência entre homens, né? Mark Bloch ele sempre falava um homem ser dono de outro homem e ele vai trabalhar essa relação de dependência. Com efeito, imaginemos a sociedade da época merovíngia. Então a gente estudou lá a dinastia merovíngia, né? Que é a dinastia lá de Clovis, né? Nem o Estado, nem a linhagem ofereciam proteção suficiente. Então quer dizer, o homem não tinha segurança. A comunidade da aldeia apenas dispunha de força que lhe dava a sua polícia interna. Então quer dizer, eles não tinham segurança fora daquele domínio da aldeia. A comunidade urbana mal existia. Por toda parte, os fracos sentiam a necessidade de se aproximarem de alguém mais poderoso que eles. Então, quer dizer, um fraco busca um forte para garantir a sua proteção dele e da sua família. Os poderosos, por sua vez, apenas podiam manter o seu prestígio e a sua fortuna, ou até garantir a sua segurança, angariando por meio de persuasão ou da força o apoio de inferiores obrigados a ajudarem-nos. De um lado, situava-se a fuga para junto de um chefe, do outro, atitudes de comando, por vezes brutais. Então, é uma sociedade extremamente violenta. Ou você se submete, ou você vai arcar com as consequências de não se submeter.
Então, é uma sociedade extremamente conflituosa, tá? E por que as noções de fraqueza e de força são sempre relativas? Em muitos casos, o mesmo. O homem era simultaneamente dependente do mais forte e protetor de outros mais humildes que ele, que é o sistema do senhor feudal, né? Ele é forte, mas ele tem que ter outros fortes ao seu lado e ele protege o mais fraco. Assim começou a instituir-se um vasto sistema de relações pessoais cujos fios cruzados percorriam todos os andares do edifício social, que é a sociedade feudal, uma sociedade tripartida com estamentos e dependência entre os estamentos. Eles são dependentes um do outro, senão eles não existem, né? Então você pode pensar, mas os camponeses existem sem um senhor. Não, porque ele é fraco, ele não tem as armas para sua proteção. Daí vocês podem aprender, a nobreza fica sem o clero. Não, porque eles são cristãos, cristianizados. Eles estão num sistema de dependência dessa igreja, que domina o conhecimento, tá? Então, é uma sociedade dependente, tá? E a gente vai encontrar essa citação no livro do Mark Bloch, A Sociedade Feudal, que é um clássico, né, sobre o período feudal. O sistema de vassalagem. O estabelecimento dessas relações de dependência entre chefes tribais e guerreiros irão dar a base do sistema feudal. Com a formação dos reinos, a gente viu que essa dependência se torna cada vez mais clara. Aqui a gente tem uma imagem, né, de uma ordenação de um cavaleiro e estabelecimento dos laços vassálicos. O rei ordenando um cavaleiro, estabelecendo a relação de fidelidade e honra, tá? O sistema de vassalagem, aqui a gente tem uma imagem de um feudo, isso daqui é uma iluminura nas riquíssimas horas do Duque de Berry. Eu já falei nas aulas anteriores para vocês, né, que o livro de horas ele era comum na cabeceira dos nobres. E o que é um livro de horas? É um livro de orações. E no canto, né, de cada uma das páginas tinham as iluminuras. Então eram livros extremamente bonitos, riquíssimos, né? E daí você pode falar, mas professora, você não falou que os nobres não sabiam ler? Realmente eles não sabiam ler, mas eles se pautavam pela iluminura para entender o que estava dizendo aquelas palavras. Então eles observavam para entender, tá? A observação ela era muito importante no período medieval. Como é que você aprendia sobre a vida de um santo, de sua devoção? Através das representações que tinham na igreja do santo sobre as passagens da vida dele. Você não sabia ler, então você tinha que observar. Então a observação é muito importante no período feudal. Então aqui a gente tem camponeses trabalhando a terra num feudo, no fundo as moradias do senhor feudal, né, que é um vassalo. E vocês sabem, né, que um vassalo pode se tornar um sucerano, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Atividade 2. No que consiste a atividade 2? Vocês têm aqui 4 alternativas, vocês vão verificar qual era a correta e a gente já volta com a correção.
Então vamos à correção da atividade 2. Então a 2, de acordo com o estudado até agora sobre o sistema de vassalagem, podemos afirmar que, letra A, o sistema de vassalagem surgiu provavelmente entre os povos bárbaros como uma troca de favores entre o chefe e os seus guerreiros. Letra B, o rei não realizava ordenação de cavaleiros. Letra C, a nobreza desprezava os rituais vassálicos. Letra D, o sistema de vassalagem não tem nenhuma relação com os povos bárbaros. Ficou bem claro qual é a correta, né? É a letra A. O sistema de vassalagem surgiu provavelmente entre os povos bárbaros como uma troca de favores entre o chefe e seus guerreiros. Como eu disse, né? É as fontes que vão dar uma base para a gente saber se tinha ou não o estabelecimento dessas relações antes do sistema feudal. E muitas fontes dizem que sim, que entre os povos bárbaros já era uma tradição. Fidelidade e honra. Dentro da sociedade feudal existiam códigos de conduta e honra. Tá? Um jovem, ao ser sagrado cavaleiro, ele estava subordinado a outro homem por toda a sua vida. Então, quando ele fazia lá, havia o juramento de vassalo, né, ou de cavaleiro, ele estabelecia uma relação com o seu senhor. E essa relação permaneceria durante toda a vida do senhor. Tá? E se o senhor morresse, o que acontecia com esse cavaleiro? Ele não tinha mais que manter o seu contrato de fidelidade com o filho desse senhor. Teria que estabelecer um novo contrato. Tá? Assim, estabeleciam-se os laços de fidelidade e honra entre sucerano e vassalo. Tá? Aqui a gente tem uma fonte primária que eu vou ler junto com vocês e vou explicando para a gente entender melhor como ocorria a investidura de um cavaleiro. Vassalagem e investidura, séculos 12 e 13. Na sexta-feira, 7 de abril, foram de novo prestadas homenagens ao conde, as quais eram feitas por esta ordem, em expressão de fidelidade e garantia. Então, existia a fidelidade e a garantia e a honra. Tá? Primeiro prestavam-se homenagem desta maneira. O conde perguntou ao vassalo se ele desejava tornar-se seu homem, sem reservas. Ele respondeu, quero. Então, tendo juntas as mãos, colocou-as entre as mãos do conde e aliaram-se por um beijo. Isso daí é o acordo sendo tratado entre dois homens, entre sucerano e vassalo. Em segundo lugar, aquele que havia prestado homenagem jurou fidelidade ao porta-voz do conde, com estas palavras, comprometo-me por minha fé a ser fiel daqui por diante ao conde Guilherme e a cumprir integralmente a minha homenagem, de boa fé e sem dolo, quer dizer, sem prejuízo do Senhor, contra todos. E em terceiro lugar, jurou o mesmo sobre suas relíquias dos santos. Por quê? Porque as relíquias para os cristãos são coisas sagradas, né? Já que a Bíblia não era tão comum para a pessoa jurar sobre a Bíblia, uma relíquia servia. Finalmente, com uma varinha que segurava na mão, o conde deu a investidura a todos aqueles que por este fato tinham prestado lealdade, homenagem e juramento. Então, isso daqui é uma fonte histórica, a gente encontra na Maria Guadalupe Pedreiro Sanches, é da Monumenta Germânica Histórica, eu já falei para vocês, né? A Monumenta Germânica Histórica trata da fonte que conta a história dos francos, né? Dos germânicos, dos povos germânicos, mas principalmente dos francos. Aqui a gente tem uma imagem que mostra também um juramento de vassalagem, né? Juramento de vassalagem de Eduardo da Inglaterra a Felipe IV após a sua coroação pelos territórios ingleses em França. Tá? Então, quando ele conquistou territórios ingleses dentro da França, foi feito esse juramento de vassalagem. Aqui uma outra imagem mais de perto, mostrando a mesma imagem, né? Da onde que foi retirado, né? Grandes crônicas da França. Né? Essa iluminura era bem comum entre as várias fontes medievais. Eu falei para vocês, né, que a iluminura ela tinha também nos livros das horas, tá? Aqui o estabelecimento dos laços vai criar na Europa feudal uma relação de dependência, que eu já falei para vocês. Isso acaba gerando um enfraquecimento do rei, né? E agora a gente vai aqui para a atividade 3. Né? A atividade 3 consiste, né, que vocês copiem as duas questões e já na sequência a gente vem com a correção.
Então vamos à correção da atividade 3, né? E o que consistia a atividade 3? Sobre os laços vassálicos, copie em seu caderno as questões e responda de acordo com o que vimos até agora em aula. A questão A, né? O que ficava estabelecido no juramento entre sucerano e vassalo? Ajuda mútua durante a vida de ambos, onde o vassalo jurava lealdade e fidelidade. Então, aí estava estabelecido os laços de vassalagem. B. Qual grupo social tinha direito a ser ordenado cavaleiro na sociedade feudal? Nobreza. Somente os nobres podiam ser ordenados cavaleiros. Isso só muda na Baixa Idade Média, que é a partir do século XI, tá? Atividade 4. Na atividade 4 é um pouquinho diferente da primeira atividade que a gente fez lá. Em vez de vocês procurarem a alternativa correta, vocês vão buscar a incorreta e justificá-la, tá? E a gente já volta na sequência.
Então, vamos à correção da atividade 4. 4. Sobre a sociedade feudal, identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha. Então, você tinha que ver qual era a incorreta e justificar. Letra A. Encontramos inúmeros relatos que falam dessa relação entre homens de armas? B. Dentro da sociedade feudal existiam códigos de conduta e honra? C. Na sociedade feudal não existiam regras entre os indivíduos, muito menos fidelidade? D. O estabelecimento dos laços de vassalagem vão criar na Europa feudal uma relação de dependência entre suceranos e vassalos? E a resposta errada, a incorreta, é a letra C. Na sociedade feudal não existiam regras entre os indivíduos, muito menos fidelidade. Esse não invalida a questão. Na sociedade feudal existiam várias normas de conduta que pautavam a vida das pessoas e o estabelecimento dos laços de fidelidade entre elas. A gente chega na reta final da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, A gente viu fidelidade e honra, os laços de vassalagem, como era feita a investidura, eu realizei a leitura de uma fonte com vocês, Na próxima aula a gente vai ver as guerras medievais ou os conflitos medievais e entender um pouco mais como a nobreza bélica funcionava na sociedade feudal. Aqui tem indicações de leituras para quem quiser aprofundar os seus conhecimentos, E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de História. Pax et Bono!